Vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 a 29. Versos 24 a 29. Ao meu entender, se eu fosse o João Ferreira de Almeida, especialmente, o primeiro que fez a leitura da Bíblia toda e que separou ela por capítulos e versículos, também vieram depois os títulos. Eu, se tivesse fazendo isso, colocaria o capítulo 5, tudo que nós temos entre os capítulos 5, 6 e 7, em um único capítulo. Então seria para mim só capítulo 5. O que nós temos no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, eu colocaria num só capítulo, porque trata praticamente de um só assunto. Mas não sou eu, já foi feito, e a gente vai se guiando, por isso que nós temos escrito aqui. Mateus capítulo 7, os versos 24 a 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ou sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Porque eu disse que, se eu tivesse dividindo a Bíblia por capítulos, seria um capítulo só dos 5, 6, 7. Exatamente pelo que nós temos no verso 28. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso. Que discurso é esse que Jesus concluiu? O sermão da montanha, o sermão do monte, que nós temos lá no capítulo 5, no verso 1. Jesus subiu ao monte, assentando-se, a multidão veio, e então ele começou a ensinar a multidão. E nós temos aí uma série de mensagens, uma série de lições, que Jesus ensinou, assentado no monte, e aí titulou-se o Sermão da Montanha. O Larry fez, no final do ano, uma série de mensagens nas quartas-feiras, baseados em algumas mensagens ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha, ou no sermão que ele pregou do monte, lá no monte. E aqui no capítulo 7, na parte final, nós temos aqui, ele terminando a conclusão desse sermão, que começa no capítulo 5 e termina neste capítulo 7. Na verdade, o sermão termina no verso 23. Tá? Ao meu entender, o sermão termina no verso 23. E o que nós temos do verso 24 em diante é um apelo, eu diria assim, um apelo de Jesus para as pessoas, para a multidão que ali estava. O que eu quero pensar com os irmãos sobre esses versos 24 ao 27, especialmente, que é, de certa forma, colocado como uma parábola. Ele não aparece, não tem seu título de parábola, não tem uma menção de Jesus de uma parábola, mas possivelmente pode ser encaixada como uma parábola. Eu tenho uma grande dificuldade, porque há uma má interpretação dessa parábola, e nós fazemos dessa parábola uma mensagem específica, uma mensagem especial de Jesus no Sermão da Montanha, quando na verdade o que nós temos no verso 24 a 27, aquilo que parece ser uma parábola, não é uma mensagem que fazia parte do bojo
das mensagens, das lições ensinadas por ele do monte. Nessa má interpretação, o foco de quem lê esse texto está em dois homens e dois tipos de terreno. Normalmente nós queremos tirar uma mensagem baseada nos dois homens, o homem sábio e o homem tolo. O terreno rochoso, que é a rocha, e o arenoso, a areia. Quando nós então queremos tirar uma mensagem da parábola, nós usamos essa situação. Nós começamos a querer comparar ou nos colocar em onde quem somos nós. Nós somos o homem sábio ou nós somos o homem tolo? Nós estamos construindo sobre a rocha ou estamos construindo sobre a areia? Então isso é uma mensagem baseada na mensagem parabólica. E aí nas interpretações, então nós dizemos que essa rocha é Cristo. 90% das mensagens baseadas nesse texto fundamentam essa rocha como sendo Cristo. Eu tenho agora um pouco de dificuldade de crer que essa rocha é Cristo. Será que nós vamos colocar só porque a Bíblia fala que Jesus é a pedra principal da esquina, que toda rocha que aparecer na Bíblia vai ser Jesus? Então, por exemplo, quando Jesus perguntou lá para os discípulos quem que a multidão dizia que era ele, que eles achavam que era ele, aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus usou uma declaração assim: tu és Pedro, e o que mais? E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, tudo que aparece com pedra na Bíblia vai ser Jesus? Então Pedro é Jesus? Tu és Pedro e sobre esta pedra, então essa rocha, vamos dizer que ela é Jesus? Não. Eu não creio que exatamente que essa pedra seja Jesus, até porque também aprendi aqui que a mensagem que nós temos que extrair não está aqui. A mensagem que Deus quer falar para nós não está aqui do verso 24 a 27, mas no que temos do versículo 1 do capítulo 5 até aqui. Então, muito cuidado, irmãos, para não termos uma interpretação tirando a parábola e pegando a parábola como uma mensagem especial para nós. E aí sim, tá? Como isso é antigo. Lembra agora do Carlos, homem tolo, lembra daquela musiquinha com as crianças? Olha só, essa rocha, esta areia, ela não significa o Jesus e nem o diabo. Porque se eu quero comparar a rocha, eu quero aplicar que esta rocha é Jesus, a areia vai ser quem? Quem não é Jesus é o diabo. Então um constrói sobre o diabo, outro constrói sobre Jesus. Essa é a nossa visão. E aí nessa interpretação mais comum, nós aplicamos a mensagem como dois homens, e vamos trabalhar em cima de dois homens. Mas vamos ler o texto de novo. Vamos ler o texto. Como é que nós temos o primeiro versículo que nós lemos, verso 24? Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta, todo aquele que escuta. Meus irmãos, aqui já começa a cair por terra essa interpretação de que a mensagem, que Jesus trouxe uma mensagem especial de dois homens para nós. Não. Ele está falando todo aquele, e quando ele disse todo aquele, ele está se referindo a uma multidão. Vai lá no capítulo 5, no verso 1, por favor, alguém leia para mim. Capítulo 5, versículo 1. O que Jesus viu? Quem é que estava lá no monte? Uma multidão. Essa palavra que nós temos no começo, todo aquele, ele está se referindo a todas as pessoas que estavam lá ouvindo. Olha aqui, todo aquele que escuta. Eu não estou falando de dois homens, estou falando de uma multidão.
Eu não estou falando de um homem sábio, de um homem tolo, eu estou falando de uma multidão. Todo aquele que escuta. Então ele se refere a uma multidão. E aí eu posso aplicar que nós também fazemos parte dessa multidão. Aqui especificamente era aquela multidão que estava lá. Mas nessa linha e nessa sequência, nós hoje somos essa multidão. Hoje nós escutamos a palavra, hoje nós lemos a palavra. Então, são aqueles que escutam, e aí ele continua, todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras. Agora vejam bem um detalhe, quando ele se refere, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, não existe na sequência das palavras, 2 pontos. Por quê? Porque estas palavras que ele está se referindo, que as pessoas escutariam, não é esta palavra que ele vai dizer a respeito dos 2 homens. Quando nós pegamos a parábola e extraímos dela uma mensagem, usamos a parábola como uma mensagem, então esta era a palavra de Jesus. Então a lógica seria que quando ele disse, todo aquele que escuta as palavras que eu vou dizer, 2 pontos, 2 homens, um homem prudente e um homem tolo, então seria a palavra dele. Quando Jesus disse, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, foram as palavras que já foram ditas, desde o capítulo 5. Então, que palavras são estas, que todos esses aqui ouviram? A palavra que nós temos no capítulo 6, sobre oração, a palavra que temos lá, quando ele ensina sobre a oração, a chamada, e nós já falamos sobre isso, oração do Pai Nosso. Cansei de dizer, não é a oração do Pai Nosso, que coisa terrível. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Não foi o Pai Nosso que fez a oração, foi Jesus. Então, infelizmente, alguém colocou um título, oração do Pai Nosso. A expressão Pai Nosso foi apenas uma expressão que Jesus usou ao orar. Então, sobre a oração, sobre o jejum, sobre a contribuição financeira, são mensagens, são lições que Jesus estava ensinando. Então, quando Jesus diz, todo aquele que escuta essas minhas palavras, todo aquele que escuta o que eu ensinei sobre oração, o que eu ensinei sobre o jejum, o que eu ensinei sobre os pobres, enfim, entenderam? Todo aquele que escuta estas minhas palavras é tudo aquilo que nós temos do capítulo 5 até o 23 praticamente do capítulo 7, não é a parábola que ele vai contar, só que ele vai usar de uma parábola para explicar o que pode acontecer com aqueles que ouviram essas mensagens. Então ele vai dizer, todo aquele que escuta estas minhas palavras, a importância aqui de escutarmos a palavra de Deus, mas aí ele vai dizer, ele vai terminar o seu sermão, em outras palavras, como se ele estivesse dizendo assim, olha gente, não vale nada, é importante vocês ouvirem, mas se vocês ficarem só ouvindo, não vale nada. Ele está querendo concluir dessa forma, é uma conclusão, lá no verso 28 diz, aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, ele terminou o sermão do monte, mas ele estava querendo dizer através dessa parábola assim, não é suficiente só ouvir, é mais ou menos aquilo que nós temos em João 5,39, se eu não estou enganado, quando ele diz, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E aí, quem não sabe ler a Bíblia direito, pega o versículo, acha lindo aquele versículo, vai fazer uma mensagem, que a gente tem que examinar as escrituras e tal, e tal, e tal. Mas no verso 24, é 24? Não, 30, né? No verso 30, Jesus vai dizer assim, vocês examinam as escrituras, vocês leem a Bíblia, porque acreditam que nelas, elas testificam de mim, então vocês lêem a Bíblia, porque acreditam que ela fala de mim,
Mas o verso 30 diz assim: mas não quererdes vir a mim para ter vida. Ou seja, mais ou menos parecido com o que nós temos aqui. Não basta vocês ficarem aqui ouvindo estas minhas lições, acharem linda, maravilhosa e sair daqui e não praticar, não viver, não aprendeu nada. É aquilo que às vezes eu costumo dizer no final de algumas palavras, de alguns estudos. O em silêncio diz que ou entenderam tudo ou não entenderam nada. E Jesus está querendo dizer: não permaneçam em silêncio. Ou aprenderam tudo ou não aprenderam nada. Então ele vai dizer assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, põe em prática, eu vou compará-lo como aquele homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E aí então aconteceu que veio chuva, correu as águas, ventos, rios, mas a casa permanece firme. Jesus não está enfatizando a rocha. É impressionante como quando nós usamos e interpretamos esta parábola como uma mensagem especial, é impressionante. Preste atenção, irmãos. Pode entrar no YouTube, pode pesquisar na internet mensagens sobre a parábola dos dois fundamentos. Toda mensagem vocês vão ouvir, a ênfase vai estar na rocha, na pedra, mas a ênfase que Jesus queria dar não está nessa rocha. A ênfase está na prática. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Tanto é que ele vai repetir esse termo quando ele compara aquele que não pratica. Então a ênfase de Jesus não está na rocha, no terreno que está construindo a casa. Hoje nós estamos muito preocupados com isso. Qual é o terreno que nós estamos construindo a nossa casa espiritual? Não é do terreno que Jesus quer falar. Jesus quer falar da importância do praticar o que ele acabou de ensinar. Então ele vai repetir: mas todo aquele que ouve essas minhas, verso 26 aí, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica. Então veja bem, ele repete isso. A pedra não repete, a areia não repete, mas a palavra pratica repete. Porque a ênfase, a mensagem, se aqui nós temos uma mensagem de Jesus, aqui a mensagem é essa, irmãos: praticar. Todo aquele que ouve e pratica, eu comparo com um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas mensagens e não pratica, eu comparo com um homem que construiu sua casa sobre areia. Então, por favor, entendam bem uma coisa: o principal, o foco de Jesus nesse texto não está na rocha, muito menos, é claro, na areia, mas no fato de pôr em prática. E eu vou dar trocadilhos disso aqui. Ele está dizendo como você está vivendo, o viver. Não basta dizer que é crente, tem que viver como um crente. Não basta ir à igreja, tem que viver como uma igreja. Esse é o problema. E é isso que lamentavelmente nós estamos vivendo nos nossos dias. Muita gente acreditando, pregando, vivendo, achando que estão na rocha que é Cristo, mas não estão vivendo uma vida autêntica como um cristão. Nós temos péssimos testemunhos de crentes hoje. Nós temos muita gente comparado como homem tolo. A mensagem não está aqui na rocha e nem na areia, no homem sábio ou no homem tolo. A mensagem de Jesus está no fato de ele cobrar, ele apelar para que a gente pratique aquilo que nós ouvimos. E se você quer se enquadrar nesse texto chamado dos dois alicerces, leia todos os sermões da montanha, do capítulo 5 até aqui no capítulo 7, e pratique, viva. Ele falou aqui dos dois caminhos,
Ele falou para a gente ter os cuidados com os falsos profetas. Ele falou sobre o hábito de julgar os outros, tá? Do tesouro no céu. Ele falou lá no capítulo 6 da esmola, da contribuição, da oração, do jejum. Ele falou da gente confiar no Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se você quer se enquadrar dentro dessa mensagem do verso 24 a 27, se você quer ser um homem sábio, põe em prática, viva tudo que está escrito do capítulo 5 até o capítulo 7. E não simplesmente sai aqui, não, porque eu já entreguei minha vida para Jesus, porque Jesus é essa rocha. Não é isso. O que vai ser confirmado, como você está vivendo. Multidões como esta ainda existem, que estão escutando a palavra. E eu vou dizer, hoje estão lendo a palavra, porque hoje nós somos privilegiados, porque além de escutar, nós podemos ler. Essa multidão não podia, ela só podia ouvir, não tinha nada escrito ainda, mas nós temos escrito e nós temos falado. Então você pode escutar, mas você pode ler. Quando nós temos Jesus comparando esse homem sábio, esta pedra, essa rocha, ao meu entender, ela não é Jesus. Essa rocha é a minha prática, é o meu viver, é a minha firmeza naquilo que eu aprendi. É fundamentar a minha vida, fundamentar o meu viver nas instruções, nos ensinamentos de Jesus. Isto é rocha. Esta é a rocha. A rocha, na verdade, para mim, essa rocha é o nosso viver fundamentado diariamente, todos os dias, nos princípios da palavra de Deus, num viver diário. Eu li algo interessante essa semana, alguém dizendo assim: não importam grandes orações bonitas em momentos especiais, mas pequenas palavras ou frases, poucas palavras ou frases que você usa no dia a dia com Deus. As nossas orações, elas não são aquele momento que você para, nossa, eu vou fazer agora uma oração, e aí você gasta um tempo orando, e termina ela, aquele famoso botãozinho do liga e desliga, né? Amém, pronto, desliguei. Eu tenho uma pouca de dificuldade com esse tipo de oração, que parece uma coisa muito mecânica, né? Eu tenho um botãozinho, Senhor Jesus, né? Liguei o dispositivo da oração, aí, em nome de Jesus, amém. Então o botãozinho desligou a mensagem, pronto, agora ele fica lá, eu fico aqui, e eu já vou fazer outras coisas, não tem nada a ver, nem estou mais pensando, porque eu já fiz a minha oração. Não é isso que é oração. Oração é palavras, frases que você troca no seu pensamento o dia inteiro com Deus. Não é aquele momento que você acorda 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. Eu tenho uma dificuldade com isso, sabe? O cara perdeu o sono, aí diz que o Espírito Santo acordou ele. Eu não entendo, existem coisas que a gente fica assim, bom, pode ser que seja, né? Se eu perder o sono por qualquer razão, o Espírito Santo me acordou para orar. Que bom, né? Pode acontecer isso. Às vezes as pessoas falam algumas coisas que a gente fica meio intrigado. Eu ontem estava saindo de Vila Velha, onde fui buscar esse teclado, e parei num sinal, o sinal fechou, parou um carro do meu lado, eu virei assim, pegar uma banana que estava no banco para me comer, não tinha tomado café ainda. Aí o camarada do carro do lado assim, olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor? Eu olhei para ele, sou. Eu falei: como é que você sabe? O Espírito Santo me falou. Agora não sei, agora não entendi mais nada. Bom, não sei se foi o Espírito Santo, não sei se o teclado estava atrás, tem aquele negócio meio parecendo com um pedestal, não sei se ele olhou aquilo ali, já deduziu, não sei. Eu também fiquei meio intrigado com aquele negócio ali, né? Bom, pode acontecer isso. O Espírito Santo pode falar, claro, pode. Mas não é ficar generalizando todas as coisas. Eu creio que o Espírito Santo pode falar, pode te acordar, pode ser. Eu creio que o Espírito Santo pode ter falado com aquele homem lá que eu sou pastor, agora não sei com qual finalidade.
Eu me questiono só isso. Qual a finalidade do Espírito Santo ter falado para aquele camarada que eu não sei quem é e possivelmente nunca mais na vida eu vou ver? Porque se eu ver amanhã, hoje mesmo, eu não vou saber quem é. Qual a finalidade do Espírito Santo falar para ele que eu sou pastor? A não ser que tivesse uma situação, vou parar o carro, vamos conversar, vou dar uma mensagem para ele. Ô pastor, declara a palavra de bênção para mim aí. Eu já abri o sinal, já saímos. Mas o que vale isso? Tá? Eu tenho minhas dificuldades, qual é a importância disso? Meus irmãos, a nossa prática, nosso viver é o mais importante, é como nós vivemos. E como nós vivemos em relação a Deus? Nós vivemos, eu creio que nossa oração, nossa relação com Deus é diariamente, o tempo todo, na nossa mente estamos conversando com Deus, falando com Deus, ou pedindo, ou orando, ou agradecendo. A gente vai estar constantemente fazendo isso. Então não é aquele momento especial. E Jesus fala sobre isso quando ensinou sobre oração. Vi o pessoal aí, até do nosso grupo, mandando lá um vídeo para fazer um apelo, um apóstolo aí, fazer um apelo que Bolsonaro decretasse um dia nacional de jejum. Olha, se você pega, nós vemos aqui, estudando sobre o jejum, a última parte de Jesus falando sobre o jejum, ele diz que ninguém tinha que saber que eu estou fazendo jejum. E eu fico deduzindo assim, se Jesus diz que ninguém tinha que saber que eu estou fazendo jejum, como é que eu vou decretar um dia nacional de jejum? Então está todo mundo sabendo que está fazendo jejum. Eu não entendo essas coisas. Nós aprendemos assim, vamos jogando. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, ou seja, vive. Esse é o homem sábio, que está construindo a sua vida, não é casa. Tem gente aplicando que essa casa é o céu, porque você só vai morar no céu se for em Jesus. Então essa casa que nós estamos construindo sobre Jesus é o céu. Essa casa, onde é que acontece as chuvas, os ventos, as águas que correm, os rios que sobem e descem? É aqui, no nosso viver. Nós construímos a nossa vida em cima de convicções daquilo que nós aprendemos. Ou então nós vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos, forma mais fácil de ser. E aliás é aqui que é o grande problema. Muita gente está apenas vivendo o mais fácil, o mais cômodo, o mais conveniente, aquilo que mais interessa para a gente. Agora, quando Jesus fala do homem tolo, que construiu sua casa sobre areia, ou seja, sem fundamento nenhum, sem conhecimento nenhum, sem bases nenhuma, sem entendimento nenhum, e digo, em cima ele está se referindo a pessoas que escutaram a sua palavra. Quando ele se refere a pessoas que escutaram a sua palavra, ele está quase que na sua totalidade falando de pessoas que estão na igreja. E você quer ver uma coisa? Olha o verso 21, vamos ler o verso 21 até o verso 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Analisa bem uma coisa aqui. Se nós olhamos esse verso 21 aqui, do lado da pessoa que está dizendo, não do lado de Jesus, vamos dizer assim: esse é crente, e ele está fundamentando e construindo a sua casa sobre Cristo, porque está na igreja. E o que acontece aqui no final? Jesus vai dizer: não vos conheço, nunca vos conheci. Por quê? Porque Jesus não conhece pelo que Jesus não me conhece pelo que eu escuto. Jesus me conhece pelo que eu pratico. Entenderam? Jesus não me conhece pelo que eu escuto. Tem muita gente escutando a palavra de Deus,
mas não são todos que estão escutando, que estão vivendo. Então Jesus conhece aqueles que praticam, aqueles que vivem, não aqueles que escutam. É por isso que ele vai dizer: nunca vos conheci. E é grande a sua ruína, lá do verso 26, 27. Por que é grande a sua ruína? Porque foi para o inferno. Apartai-vos de mim. Isso é uma ruína. O que é que Jesus está falando aqui nesse verso 21 a 27? Ele está falando de crente, ele está falando de pastores, de apóstolos, de pastoras, que não praticam, pregam, mas não vivem, pregam, mas não vivem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Olha, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilhas. Quando você ouve alguém, você ouve um pastor profetizando, fazendo revelação, expulsando demônios, fazendo milagres, você logo imagina: um homem de Deus, não é isso? Então logo você diria assim: esse está construindo a casa dele sobre a rocha, não é isso? Mas na verdade, para Jesus, este homem, pregador, profeta, fazedor de milagres, é um tolo, é o tolo do capítulo do versículo 26 e 27. Construiu sua casa na areia. Por que construiu sua casa na areia? Porque ele tem muito conhecimento teórico, mas ele não pratica. Ele fala para os outros, mas não fala para ele. Ele prega para os outros, mas não prega para ele. Ele ora para os outros, mas não ora para ele. Ele é tolo. Por que é grande a sua ruína? Por que cai? Porque está fundamentado em cima de mentiras ou de apenas teorias. Vamos observar um detalhe interessante da última frase do verso 29? Vamos para lá? Por que a multidão admirava da sua doutrina? Porque ele ensinava como quem tem. Essa palavra autoridade pode ser também interpretada como conhecimento de causa. Não como os escribas. Quem eram os escribas? Os homens estudiosos da Bíblia, na nossa linguagem. Homens que liam o Velho Testamento, Torá. Homens que conheciam o Velho Testamento, a lei. Conhecedores da lei. Eles sabiam do nascimento de Jesus, sabiam onde Jesus ia nascer, sabia como Jesus nasceria, mas não queria ele, não aceitaram ele. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Esses escribas eram homens inteligentes, tinham muito conhecimento bíblico na nossa linguagem, tinha muito conhecimento bíblico, mas não tinha vida, não viviam isso. Esses homens que nós temos aqui, dos versos 21 a 23, esses são aqueles que Jesus chama de tolo, no verso 26 e 27. Vai ser a ruína, vai cair a casa deles, vai cair, a vida deles vai se destruir, porque está fundamentado em coisas banais, apenas em teorias. A prática é mais importante do que a teoria. A prática é mais importante do que a teoria. A teoria é só o que você aprendeu na escola, o que você leu, o que você escreveu. A prática é aquilo que você aprendeu na vida, o que a vida te ensinou. Isso é prática. Me lembro de uma história contada pelo meu pai, que foram lá no sítio uns alunos acho que de agronomia, uma coisa assim, ou veterinário, não sei. Foram lá para ensinar como vacinar, etc, etc, etc. E aí os alunos foram tentar derrubar o bezerro, para poder vacinar o bezerro, fazer não sei o que no bezerro. E os meninos custaram fazer o bezerro cair, deitar o bezerro no chão. Lutaram, amarraram corda, fizeram de tudo e não conseguiam derrubar o bezerro.
Meu pai foi lá, passou o rabo do bezerro por entre a perna de trás e o vazio dele, dá um puxão, prende aqui e o bezerro tomba na hora. Aí fica todo mundo assim assustado. Nossa, que facilidade! Como é que ele derrubou tão fácil? Prática, meu filho. Você tem teoria, mas você não tem prática. Tem muita gente com teoria da Bíblia, mas não tem prática da Bíblia. Não vive a Bíblia. A Bíblia que já mencionamos aqui no passado. Nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito, né? De todas as linguagens, mas nós temos que ter a Bíblia na nossa linguagem. É aquela Bíblia que muitas vezes não tem capítulo nem versículo, mas tem o conteúdo. Prática. Aquela palavra que nós temos do salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu tenho a Bíblia como teoria, eu vou pecar. Mas se eu tenho a Bíblia como prática, como convivência, como realidade, eu não peco, eu não vou pecar. Não, pelo menos intencional. Então nós temos muita gente com teoria bíblica, e teoria é areia, não vale nada. Vai trazer uma vergonha, como os alunos lá no sítio do meu pai. Eles chegaram tudo importante, nós somos, médico veterinário, legal. Não conseguiu derrubar o bezerro. O homem que nunca foi na escola derrubou o bezerro na maior facilidade. Que isso? Ficaram com vergonha. É grande a sua vergonha, é grande a sua ruína. Por quê? Porque você só tem teoria. Aluno, sai da sala de aula e vai praticar. É o que, graças a Deus, eu agradeço sempre a Deus pelo seminário que eu estudei, pelo menos no tempo que eu estudei, porque nós alunos éramos obrigados a todo final de semana trabalhar em uma igreja, para praticar o que nós estávamos aprendendo durante a semana. Praticar. Dou graças a Deus pelo pastor que tive quando seminarista, que me instruiu em tudo de uma igreja, me fazendo praticar o que eu estava aprendendo, porque a teoria só não é nada. O encarar, o viver, as situações, os problemas de uma igreja, os problemas de membro de igreja, a gente não aprende na teoria, só na vivência da igreja. E é lá vivendo com a igreja, acompanhando o pastor, os problemas da igreja, visitando as pessoas complicadas, é que eu fui aprendendo. Prática. Então, quero concluir com os irmãos, meus irmãos, a mensagem aqui não está na parábola de dois homens, um sábio e um tolo, de uma rocha e de uma areia. A mensagem principal de Jesus é: todo aquele que escuta essas minhas palavras e pratica. Lá em João capítulo 13, verso 17, Jesus diz: se ouvis estas palavras, bem-aventurados sois se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as, quem sabe concluir? É só deduzir. Se as fizerdes, ou podemos trocar a palavra praticardes. O que você aprendeu, pratique. O que você aprendeu, pratique. Senão não vale nada. Olha aí, se sabeis estas coisas, serão felizes se as praticardes. Se você não pôr em prática, não vale nada do que você sabe. O homem rico, que Jesus conta a história, tinha muito conhecimento, muito sábio, para fazer a sua lavoura produzir muito, mas não sabia como viver. Então, ele falou com a alma tem esse depósito muitos bens para muitos dias, come, bebe e folga. Jesus vai dizer o que para ele? Louco, essa noite você vai morrer, e o que você preparou vai ser para quem? Vai ficar para quem? Quem é o tolo aqui? O tolo é aquele que está pensando apenas nas coisas desse mundo, esquece da sua vida espiritual, esquece que a qualquer momento ele apaga, e tudo que fez fica para os outros. Como uma historinha que eu vi de um homem muito rico, e morreu, e depois, pouco tempo depois que ele morreu, a mulher dele casou com o motorista dele,
E depois o motorista faz uma declaração: eu pensava que eu trabalhava para o meu patrão, quando na verdade ele trabalhava para mim. Ele juntou muito dinheiro e deixou para mim, e eu agora vou curtir com a mulher dele ainda. Esse é tolo. Teoria pura. Praticar, viver o que a mensagem do Senhor está nos conduzindo. Então a mensagem de Jesus aqui, nesta parábola dos dois fundamentos, não é dos dois fundamentos, não está na rocha e nem na areia, no homem sábio nem no tolo, está no ato de praticar ou não praticar. O que Jesus queria dizer era: tudo o que eu falei, se vocês não praticarem, não vale nada. Podiam sair lá: nossa, nós estamos chegando do monte, gente, que coisa maravilhosa, foi uma bênção, estamos descendo agora do monte, tivemos lá no evento, no culto no monte, e Jesus ensinou lindas mensagens, que coisa muito linda que nós tivemos lá no monte. Mas chegou lá embaixo, esqueceu tudo que Jesus ensinou no monte. Não vale nada. Não vale nada você vir aqui domingo à noite, terminar o culto, voltar para casa: nossa, que culto abençoado, que palavra, mas no outro dia fazer totalmente diferente, não praticar. Jesus vai dizer para esse monte de gente que está enchendo os templos aos domingos e à noite, e saindo vibrando com a alma leve, ou não sei se a alma, ou só as emoções, só a mente, mas no dia seguinte está vivendo uma vida completamente errada, em pecado, não se arrepende nunca de seus pecados, não confessa nunca ao Senhor, não pratica. Quer saber o que é que precisa ser praticado, que Jesus está dizendo no verso 24? Leia o capítulo 5 até o capítulo 7, leia cada detalhe, cada lição que Jesus ensinou, e põe ela em prática. É tão simples isso. Nós precisamos aprender a ler, para depois entender, e depois de entender, poder praticar. Jesus só queria dizer isso: tudo o que eu ensinei para vocês não vai valer nada se vocês não praticarem. Se vocês não praticarem, é como se você estivesse construindo, só isso, gente, construindo uma casa sobre areia, e a gente sabe que não tem base, não tem fundamento. É fácil, é bonito, é rápido, mas não tem fundamento, não dura muito. Conhecimento só não vale nada, é preciso praticar o que se aprendeu, viver. Você pode saber tudo na Bíblia, se você não viver, não vale nada. Examinais a Escritura, porque vós cuidais de ter a vida eterna, mas não quererdes vir a mim para terdes vida. O que acontece? Vai para o inferno. A mensagem é: põe em prática, viva o que você ouviu. Todo aquele que escuta as minhas palavras, você acabou de ouvir as minhas palavras, agora põe em prática elas, agora vai e faz, senão não adianta. É que nós estamos seguindo uma linha de ensino dos nossos dias. A gente só ensina, só transmite conhecimento, não conduz à prática. Uma grande lição eu aprendi com os índios, lá na aldeia, onde construímos a capela. Quando precisávamos de cortar uma madeira com motosserra, e nós, os missionários construtores, não sabíamos nem pegar numa motosserra, mas precisávamos cortar uma madeira. Chamamos o índio chefe, falamos que nós precisávamos de uma motosserra para cortar a madeira, e aí ele chegou com a motosserra, foi entregar para a gente, nós não sabemos mexer com isso, nunca liguei um negócio desse, mas o índio sabia, e ele então pegou a motosserra e cortou uma madeira certinho. Tinha ali do lado dele 4 jovens índios. Eu estava um pouquinho afastado, mas prestando atenção no que estava acontecendo. Ele cortando, tinha lá umas 8 madeiras que a gente tinha que cortar, média de uns 4 metros de comprimento, e ele cortou umas 2, os 2 rapazes índios ali do lado dele, vendo, assistindo ele cortar. E então ele pegou a motosserra e entregou para um deles, e disse, ensinou, fez assim com o dedo, mostrando para o índio:
Entregou a motosserra. Aquele índio com a motosserra na mão. Agora vai e corta. Tinha outro índio assistindo também. Ele fala com o índio que tinha acabado de cortar. Agora fala, entrega para ele, para o outro. Agora você ensina o outro. Você aprendeu? Agora você ensina o outro. Então aquele que acabou de aprender, ensinou o outro. Põe em prática. Pratique. Não precisa falar. Precisa viver. Nós falamos muito, praticamos pouco. Isso é uma lição que eu aprendi com os índios. Eles falavam pouco, pouquíssimo. Quando nós falamos, precisamos de motosserra, ele não falou nada, ele ficou quieto, saiu. Daí um pouco chega ele com motosserra nas costas. Uma última situação nossa, já para ir embora, terminando a construção, desceu água, muita chuva, a nossa van ficou atolada, não tinha como sair. Falamos com ele, irmão Adão, saiu de um trator para rebocar, para puxar a van daqui, senão nós vamos ficar presos aqui. Ele não fala nada. Ele se afastou, pegou o telefone, o celular, ligou. Daí a pouco o trator estava chegando. Ele não fala, tá bom, vou conseguir, não sei o que. Não, a gente é que fala muito. Ele pratica. Ele escuta e pratica. A gente fica assim, vou ver se eu consigo. Eu acho que eu tenho um fulano de tal que acho que tem, mas não sei se vai dar certo. A gente fica colocando. Eles não falam nada, quietinho, calado. Como eu fiquei com vergonha, que a gente é muito falador. Os índios muito calados, mas faziam mais do que nós fazemos. Quando precisava mudar uma série os andames de um lugar para um outro, precisava de um ajudante, eu falei com ele, Adão, pede para os rapazes lá ajudar a gente, mudar os andames. Ele disse, pastor, pega e faz o que o senhor quer que eles façam. Não precisa falar nada. Ele fez um sinal, eu peguei o andame aqui, levei para lá e coloquei, pronto. Aí começou, os rapazes foram lá e fizeram. Faz o que você quer que eles façam, só isso. Tudo com eles é faz, pratica. Não é falar, falamos demais e praticamos pouco, cantamos demais e praticamos pouco, prestamos pouca atenção na letra, na mensagem, lemos e não prestamos atenção na mensagem. Quantas vezes você já leu sobre os dois alicerces, o homem sábio, o homem tolo, a rocha e a areia, mas nunca prestou atenção no pratica, na importância dessa palavra, pratica. Ela repete com ênfase 2 vezes, vai acontecer isso se você praticar, não vai acontecer se você não praticar. A mensagem é, põe em prática, e eu espero que você ponha em prática, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que a cada dia o Senhor nos revela de forma mais graciosa, mais prática ao nosso ouvido, ao nosso entender. Obrigado, Senhor, pelo discernimento do Espírito Santo de Deus em nós, nos instruindo em palavras por palavras, que nos conduz ao entendimento da preciosa mensagem do Senhor para nós. Que nós, esta igreja, possa ouvir, possa ler, possa conhecer, ser entendida, mas ser praticante. Acima de tudo, ser praticante. Porque aqueles que sabiam, aqueles que conheciam muito e faziam grandes prodígios, o Senhor disse que nunca conheceu eles. Nós queremos não ser vistos pelo que nós sabemos, pelos nossos vastos conhecimentos, pela nossa cultura, não, mas pela forma como nós vivemos, pela nossa prática, em nome de Jesus, amém. Eu quero terminar contando uma historinha que eu ouvi há muitos anos, que tem tudo a ver com isso que nós lemos, uma parábolazinha, né? Um homem rico, muito entendido, muito estudioso, com faculdades, chegou à beira de um lago, queria atravessar o lago, e tinha ali um pescador, um velho pescador, todo queimado, sol, anos pescador. Então aquele homem, aquele doutor, chegou para aquele pescador e disse: o senhor pode me levar do outro lado desse lago, no seu barquinho? E o pescador disse: posso, entra aí. O doutor entrou naquele barco, e o pescador começou a remar, e enquanto estava lá, o doutor começou a conversar com o pescador, e então ele disse: o senhor já foi na escola? O senhor estudou? Não,
nunca tive oportunidade de estudar. Então o senhor não conhece matemática? Não, não sei o que é matemática. Ah, você perdeu uma grande parte da sua vida não conhecendo matemática. E continuaram, e o doutor então disse: senhor, então o senhor também não conhece geografia? Não, que isso, geografia, nunca vi isso não. E continuou: então o senhor também não conhece ciências? Não, não conhece. E cada situação que ele dizia que ele não conhecia, que ele nunca estudou, aquele doutor dizia: você perdeu uma grande parte da sua vida. Lá no meio do lago surgiu uma temporal, uma ventania, e o barquinho já querendo afundar. O pescador olhou para o doutor: doutor, o senhor sabe nadar? Ele disse: não, não sei nadar. Pois é, então o senhor perdeu a vida toda, porque eu sei. Não vale nada você ter todos os conhecimentos, mas aquilo que é mais importante, naquela hora, você não tem. Talvez muita gente vai chegar no final: eu fui na igreja, eu ouvi muitas mensagens, eu cantei, eu ajudei a comprar um teclado para a igreja. E alguém vai dizer assim: você entregou sua vida para Jesus? Não, aquele momento não entreguei. Então você perdeu tudo, não valeu nada. Tudo que você precisa é viver. Graça e paz, até domingo, em nome de Jesus.